Brasil. Ao longo de sua curta história de vida, o país é conhecido por ser uma das nações mais acolhedoras do mundo. Construído por estrangeiros, o Brasil sempre recebeu imigrantes de braços abertos, sem barreiras ou preconceitos. Saídos de todos os cantos do mundo, esses povos ajudaram a escrever os rumos do Brasil com sua cultura e sua história. Tamanha relação entre o Brasil e os imigrantes está documentada em museus e memoriais ao redor do país. Em São Paulo, no bairro da Liberdade, temos o Museu Histórico da Imigração Japonesa. No interior paulista, em Taubaté, os imigrantes italianos são lembrados no Círculo Italiano de Taubaté e no Museu da Imigração Italiana. No sul do país, na cidade de Curitiba, fica o Memorial da Imigração Polonesa e o Memorial Ucraniano. Faltava um local para registrar a trajetória de um grupo de imigrantes muito especial. Um povo guerreiro, que não cansa de lutar e de se reinventar sempre que necessário: o povo judeu. A presença judaica no Brasil começou quando Pedro Álvares Cabral aportou aqui no ano de 1500. O intérprete da esquadra era judeu. Durante todo o século XVI, a chegada de judeus ao país foi constante, foragidos de inquisições e perseguições. Graças à invasão holandesa, Recife foi por um tempo o maior reduto de judeus no Brasil colônia. Foi na cidade que surgiu a primeira Sinagoga das Américas, em 1630. No século XVIII, judeus forçados pela Inquisição a se converterem trabalharam na exploração de minérios em Minas Gerais e, no século seguinte, foi a vez da Amazônia receber imigrantes judeus do norte da África. Mas foi com a proclamação da República que os judeus finalmente tiveram a liberdade religiosa que tanto procuravam. Assim, muitos judeus vieram para o Brasil, fugindo das perseguições violentas no leste europeu. Comunidades judaicas começaram a crescer e prosperar no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas existe um cantinho do Brasil que sempre foi especialmente mais acolhedor aos imigrantes: o bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Graças à Estrada de Ferro Santos Jundiaí e à Estação da Luz, o bairro foi a porta de entrada de muitos imigrantes que fizeram suas vidas na cidade de São Paulo. Italianos, portugueses, espanhóis, turcos, sírios e libaneses começaram a transformar o bairro em um ponto importante de indústria e comércio. Na primeira metade do século passado, chegaram judeus. Trabalhando principalmente no comércio, esses imigrantes ajudaram no crescimento do bairro, transformando a paisagem urbana das ruas no Bom Retiro e construindo por lá a primeira sinagoga de São Paulo, a Keihilat Israel, em 1912, um local de celebração de sua cultura e tradições. E é exatamente dentro dessas paredes históricas que a comunidade judaica poderá continuar a celebrar a mais importante de suas virtudes: a tradição de um povo batalhador que não fraqueja frente a nenhum tipo de dificuldade. Na mais antiga sinagoga paulista, surge o Memorial da Imigração Judaica, um local onde toda a luta do povo judeu será lembrada, registrada e, principalmente, apresentada a todos os visitantes.
Música